Fala, fiel torcida, beleza? Bora para mais um vídeo de react da coletiva de Fernando Diniz depois de um jogaço, né, mano? Que jogo fez o Corinthians ontem em Itaquera. E que saudade, né, mano, de ver o Coringão amassando dentro de casa, velho. Que saudade que eu tava, mano. Só antes quero pedir pra você deixar o like e comentar aí. Eu respondo todo mundo, hein? Pode comentar aí que eu respondo. Quero saber de onde você é, da onde você tá assistindo esse vídeo. Comenta aí, quero saber de onde você é pra gente interagir, beleza? Bora pro react então da coletiva do Diniz? Sem enrolação? Já deixei no jeito aqui, ó. Queria que você falasse primeiro a respeito do trabalho defensivo que você tem feito no Corinthians, 7 jogos agora sem sofrer gols, como que está sendo esse trabalho? E também eu queria que você falasse a respeito da conversa com o Rodrigo Garro, porque ele parece um outro jogador desde que você chegou. Primeiramente, boa Diniz foi questionado aqui sobre o Rodrigo Garro. Vamos ver o que ele vai falar. noite. Motivei, Vladimir. Eu acho que eu já falei isso outras vezes. O trabalho defensivo começa com o Garro e com o Yuri. E às vezes está começando e terminando com os dois. E isso que está fazendo com que o time jogue de uma maneira segura. Não tira pedaço de ninguém. Isso facilita para que o Garro fique mais conectado com o time. E eu acho que isso faz parte do momento que ele está vivendo. É um jogador especial, um talento diferente, um jogador meio que a moda antiga, camisa 10, como tem poucos hoje no futebol mundial. Olha o privilégio do Corinthians, mano. Eu concordo com o Diniz, tá? Tem poucos no futebol, ele não falou do Brasil, na América do Sul, no mundo. Poucos camisa 10 raiz, né, velho? Que é aquele pifador que a gente tem o privilégio de ter o Garro no nosso time. E é um prazer muito grande poder contar com ele e contribuir de alguma forma para que ele continue brilhando. Basicamente, então, ele falou aí, elogiou o Garro, né? E falou uma coisa interessante, que ele falou que o sistema defensivo começa lá no Garro e no Yuri. Então, e a gente vê, né? Os dois se matando lá na frente, como dizem, né? Os mais modernos do dia de hoje, marcando a primeira linha lá, né? Marcando em linha alta. Diniz, boa noite. Aqui, ó, Vitor Scaroli, do GE. Aproveitando até esse gancho da parte defensiva, eu queria que você falasse especificamente do Gustavo Henrique, que chegou à sua terceira participação direta na Libertadores, vem fazendo gol, sendo importante. Quando você chegou, ele vinha sendo o capitão do time, né, com a abraçadeira. Se de repente você pudesse falar como foi essa conversa com ele também, que hoje o capitão com a abraçadeira, pelo menos, é o Rodrigo Garro, que você falasse um pouco desse jogador especificamente aí, como das lideranças do elenco. Obrigado. Vitor Chicaroli, o Vitão, que agora tá no GETV, perguntando sobre o Gustavo Henrique, sobre a braçadeira de capitão, que ele passou pro Garro e tal. E que o Gustavo Henrique é uma liderança, vamos ver o que ele vai falar. O Gustavo Henrique também é outro que é um prazer trabalhar com ele. É um jogador de um nível muito alto. Com um pouco mais de tempo, se tivesse vindo antes para o futebol brasileiro, teria a chance de jogar com a próxima Copa do Mundo. Copa do Mundo, hein? Rasgando elogio, cara. Ô, que oposto, né, velho? A gente veio do Dorival que falava, quero reforço, quero reforço. Parecia que os malucos que estavam lá não era suficiente, né? Claro que é o começo do trabalho do Diniz, ele tá querendo ganhar o grupo, mas impressiona que ele elogia todo mundo, mano. Ele elogia todo mundo. Tá falando que o Gustavo Henrique aqui merecia até um. Não que merecia, que ele quis dizer. Que se ele tivesse nessa fase aí, um pouco antes, no início do ciclo, por que não, mano? E tá jogando demais, né, mano? O Gustavo Henrique joga demais, velho. Grata surpresa, tá? Eu falo grata surpresa porque eu não imaginava, vou ser sincero aqui, tá ligado? Quando ele chegou, né? Poucas pessoas lembram, ele chegou com déficit muscular, mano. Ele teve que ficar um tempo ainda. Quem lembra? Ele tem feito assim partidas comigo, já estava jogando bem, mas especialmente do período que eu estou aqui, está sendo fundamental, tanto na parte defensiva, ofensiva e acho que principalmente na parte da liderança. Eu tenho uma liderança nada, é um jogador que tem um nível de inteligência muito diferente também, bem acima da média. E ele soma em todas as frentes para o Corinthians. É muito bom também contar com um jogador dessa qualidade e dessa integridade de caráter. Rasgando elogio, né? Como fez com o Galo também. Diniz, boa noite, Luiz Fabiani da Bandeirantes. Mais uma abordagem individual sobre o jogador. O Breno Bidon, ele começa o jogo hoje aberto pelo lado direito, termina como um volante, alinhado até o período em que esteve em campo, é claro. Em dado momento chega a jogar como um camisa 10. O seu antecessor no cargo, Dorival Júnior, numa das primeiras coletivas dele, ele fala, para mim, o Breno Bidon é meia. Para Fernando Diniz, qual que é a posição do Breno Bidon? Onde você vê ele rendendo mais? Pergunta do Luiz Fabiani. Basicamente isso. Para você, o Bidon é meia, é volante, o que é? Pro Dorival, o Bidon era considerado meia, né? Vamos ver o que ele vai falar aí. Eu acho que ele joga em todo lugar do campo, como ele está jogando comigo. Tem uma característica um pouco parecida com a do Gabriel Sara, sabe? Ele pode jogar, porque quando ele joga aberto, ele não joga de ponta, ele não fica aberto quase, que só se o time adversário às vezes baixa muito as linhas de marcação, ele fica um pouco mais aberto. Mas ele joga flutuando, não muda muito o que ele faz com a bola, a posição que ele está no campo. Muda mais no aspecto defensivo, se ele vai marcar mais por dentro, se ele vai fechar mais o funil, se ele vai subir a marcação junto com os dois jogadores da frente. E ele é capaz de executar muitas funções no campo. E também tem um entendimento muito fácil do jogo de futebol.
É um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, na minha opinião, taticamente, o Breno. Mais um jogador foi questionado e mais rasgação de seda. E ele tá certo, mano. Tá trazendo o grupo pra ele, tá ligado? Começou agora o trabalho. E ele fala que o Breno Bidon praticamente é um todo-campista, tá ligado? Que o Breno Bidon pode fazer todas as funções, que ele é muito inteligente pra atuar em todas as áreas do meio. Cara, eu tô gostando. Ele voltou o Garro pra origem ali e o Bidon, cara, tá jogando mais aberto e não deixa de ser importante. E jogou muito bem ontem também, mano. Jogou muito bem. O Corinthians tem bons meias, né? Diniz, aqui no meio, tudo bem? Marco Belo, Rádio TMC. Nos últimos anos, o Corinthians foi um time muito inconstante, assim, fazia jogos muito bons, seguidos de jogos ruins, ou 2, 3 jogos bons, um jogo ruim. E com você, o Corinthians está mantendo uma estabilidade, teve muita raça, muita vontade contra o Vasco da Gama, por exemplo, e hoje a gente viu um time muito encorpado contra o Peñarol pela Libertadores, por campeonatos diferentes. Queria saber qual é o segredo para manter essa estabilidade. Agora no domingo vai ser Campeonato Brasileiro de novo, são várias competições diferentes, e você manter essa vontade para os jogadores do Corinthians continuarem jogando com a mesma vontade, com a mesma raça, que não aconteceu no passado. Pergunta do Marco Belo, basicamente, ele perguntando sobre a constância do Corinthians, né? Porque vai técnico, vem técnico, os caras começam bem, daqui a pouco não sei o que acontece, principalmente no Brasileirão, parece outro time, né? Incrível. Nas Copas o time vai muito bem, ele até fala ali, como você vai fazer para manter, né, essa pegada do Corinthians também no Brasileirão? Boa pergunta, vamos ver o que ele vai falar. Eu acho que jogar com raça e vontade é quase que uma obrigação, num ato de humildade e um ato de inteligência. E a gente tem um espelho muito claro no Corinthians, que é a torcida, que joga o tempo todo com o time com raça e luta o tempo todo pelo time. Eu acho Ligeiro Diniz, né? Ligeiro Diniz, já elogiando a torcida. E é verdade, né? Não tá mentindo, não. que o time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte, e isso acho que é a nossa maior arma. Se conectar cada vez mais com o torcedor saber que não vai faltar vontade, que não vai faltar brio. E é uma coisa que eu mais preconizo na minha carreira inteira, é que jamais falte vontade, pode faltar tudo. E esse time é um time que está mostrando muita vontade. Depois a parte técnica. Basicamente, né? Joga com raça que a fiel tá com você. O mesmo discurso da torcida, mano. Ele falando que o time dele tem que ter raça. Não pode deixar de ter raça. É o que a gente quer, né? O que a gente gosta, mano. A parte tática a gente consegue ajustar. A gente não consegue nunca ajustar a falta de vontade. A falta de vontade é uma coisa que mata. O meu trabalho, pelo menos, ele morre quando tem falta de vontade. Importante. O meu trabalho morre quando não tem... Como que ele fala aqui? Deixa eu voltar aqui. Pode faltar tudo. E esse time é um time que está mostrando muita vontade. Depois a parte técnica e a parte tática a gente consegue ajustar. A gente não consegue nunca ajustar a falta de vontade. A falta de vontade é uma coisa que mata. O meu trabalho, pelo menos, ele morre quando tem falta de vontade. O meu trabalho morre quando tem falta de vontade. Então, velho, ontem foi muito engraçado, mano. Na beira de campo, o time tava jogando bem, né? Na parada para hidratação no segundo tempo, ele fala assim: vocês estão fazendo diferente de tudo que eu falei no vestiário. Cara, o Diniz é um psicopata da bola, um psicopata do bem. Mas é interessante ele falar isso. O meu trabalho morre quando falta vontade. Ou seja, a gente pode esperar um time, velho, com pegada, mano. Com pegada. E é o que, eu repito, é o que a gente gosta, é o que a gente quer mesmo, Diniz. Já me iludi já, mano. Dinizismo na veia. E os jogadores estão cada vez mais conscientes disso. E a marcação é uma das armas que a gente tem para mostrar que a gente tem vontade de ser solidário para marcar e procurar ter coragem e ter alegria quando a bola estiver nos nossos pés. Aqui, Diniz, Coragem e alegria com bolas nos pés. E alegria nas pernas. Rafael Sgrilles, da Energia 97. Me permita também fazer uma questão de um destaque individual, o Ranieri, porque você utiliza ele de lateral direito, você utiliza ele na posição dele de primeiro volante, se você precisar em outra posição, ele também rende. Parece um ponto de equilíbrio que tem o time do Corinthians com o Ranieri, até em jogador que você gosta, na saída de bola, dá um pouco mais de qualidade. Qual a importância de ter esse jogador no elenco com esse refino na troca de passes, e quando você vai poder utilizar o Memphis Depay? Vai ganhar minutos no jogo contra o Santa Fé, volta no jogo contra o time do São Paulo, quando é a projeção para a volta do Memphis? Perguntou do Ranieri e sobre a volta do Memphis. Vamos ver o que ele vai falar. Eu não vou falar de projeção, vou falar que ele está cada vez melhor. Eu acho que o Memphis, eu já falei na outra entrevista, a gente tem que ter cuidado, tem que ter prudência, que ele tem que voltar agora de uma maneira bem consistente para ele permanecer no campo. E ele está se dedicando todos os dias, 2 períodos do tratamento. Está toda hora participando, hoje mesmo no vestiário. É uma liderança extremamente importante para nós. E ele tem que voltar com saúde física e também bem preparado para aguentar a demanda dos jogos. Mano, ele falou aqui que tem que ter cautela, voltar com cuidado. Claro, o Memphis tá vendo aí, dia sim, dia também, aparecer um novo lesionado, fora de Copa. E o Memphis, não tem que falar, velho. O Memphis tá focado na Copa, é óbvio, tá ligado? E ele falou uma coisa aqui que hoje, né? Não só hoje, o Memphis está presente no vestiário. Eu gosto disso, mano. Gosto disso. Mesmo o cara lesionado, ele tá lá presente no vestiário, vai no estádio. Com certeza ele tá participando da rodinha ali dentro do vestiário. Importantíssimo, mano. Porque ele é uma das lideranças, né? E espero que ele fique, mano. De verdade.
Em relação ao Ranieri, é um jogador, já falei na outra entrevista também, muito identificado, acho que com o Corinthians. É um cara que não se nega a fazer nada, é um que joga em mais de uma posição também. Na realidade, ele é um zagueiro de origem. O Ranieri, quando eu enfrentei ele as primeiras vezes, ele era quarto zagueiro. Aqui no Corinthians ele também jogou de zagueiro, ele jogou de volante, principalmente quando ele veio do Cuiabá com o Antônio Oliveira, ele ia para líbero, jogava de volante. Então ele se adapta muito rapidamente, e ele é um jogador que, embora você tenha uma pergunta falando da técnica dele, a qualidade técnica do Ranieri sempre foi pouco ressaltada. Mas ele é um jogador que tem boa técnica. Ele é um jogador que tem bom passe, tem bola longa, tem bom cabeceio, tem boa recepção. Só que ele é um jogador de origem de zagueiro. Às vezes o 5 dele pega de costa, é uma coisa que não é muito uma coisa que ele teve o hábito a vida inteira de jogar. Quando ele está de frente pro jogo, ele é um jogador que dificilmente erra passe, pelo menos comigo, assim, ele joga cada vez melhor, o grau de confiança dele tem aumentado cada vez mais, e é outro também que é muito bom ver ele jogando tão bem como ele está jogando. Engraçado, né? Como cada técnico tem a sua visão do atleta, né? Todo mundo fala, não, o Ranieri é brucutu, o Ranieri não tem qualidade. O Diniz já falou, não, tem bom passe, boa bola longa, tem errado pouco comigo, né? Então acredito que o Diniz tem focado bastante nos treinamentos no Ranieri, porque, velho, ele não usaria o Ranieri à toa na lateral, se ele achasse que era só um brucutu, tá ligado? Tanto que o Ranieri fez um baita jogo contra o Vasco de lateral, mas olha como cada técnico vê diferente o atleta, né? O Ranieri, com os outros treinadores, ele falou que a origem do Ranieri é quarto zagueiro. Então, mas a gente nunca na vida poderia imaginar o Ranieri jogando lateral, né? Mas o Diniz já fez esse teste e deu certo. Diniz, aqui na sua reta aqui na sua frente. Boa noite, Rafael Jacobucci, do Portal Meu Timão. Sobre o Garro ainda, no passado o Garro ele tem um problema crônico no joelho, né? Sofreu infiltrações, fez um procedimento de fisioterapia fora do país, e contigo ele está tendo uma sequência, e são 4 jogos na sua gestão, atuando praticamente 90 minutos. Que tipo de preparação ele vem fazendo na parte física, cuidando do seu problema crônico, para ter uma sequência e desenvolver um bom futebol no seu trabalho, Diniz? Obrigado. Pergunta do Jacobucci novamente sobre o Garro, sobre condição física também. Vamos ver o que ele vai falar. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que eu vou falar uma coisa que eu falei, acho que 2 ou 3 jogos atrás, de uma maneira espontânea, que o jogador não é só músculo e osso. O Garro, todo mundo sabe que ele teve um problema pessoal um tempo atrás, e isso, ninguém é de ferro, todas essas coisas têm interferência no jogador. O Garro passou por aquele envolvimento com um acidente, e a gente acaba esquecendo, velho. E ele humaniza muito o atleta, né? O Diniz é psicólogo de formação, e olha que interessante que ele fala sobre o humano Garro, né? Antes do atleta. O torcedor esquece às vezes, né? A gente quer rendimento. Claro que os caras são profissionais, mas também são seres humanos, né? E o Diniz ressalta muito isso na coletiva. Olha o que ele vai falar. Além de ser jogador, é uma pessoa. Eu acho que uma das coisas que talvez esteja colaborando, que eu tive uma aproximação muito fácil com o Garro. De procurar entender como é que ele funciona, como é que ele vive, da origem, como é que ele nasceu na Argentina. Olha que interessante, mano. Ele chegou pro Garro e falou, e aí, mano? E aí? Não chegou pro Garro e falou assim, e aí, você quer jogar onde? Somente isso. Claro que ele falou isso, né? Mas ele chegou pro Garro e falou assim, mano, e aí? Me conta aí da sua infância, onde você nasceu? De onde você vem lá da Argentina? Mano, pra quê? Pra criar vínculo, né? Criar vínculo. E o Garro é um atleta que parece que necessita disso, né, mano? Com o Dorival, o Garro tinha perdido o brilho dele, mano. Entrava meio descompromissado, enfim. E o Diniz chegou ali, e aí, mano? Você é da onde? Lá da Argentina? Fala aí pra mim. Você vem da onde? E aí? Você gosta do quê? E aí você vai pegando a confiança do cara, e ele transformou. Transformou não, né? Ele resgatou o Rodrigo Garro. Impressionante, mano. O que ele gosta de fazer, o que ele gosta de jogar. E o jogador, quando ele é tratado de uma maneira um pouco mais próxima, a tendência é que ele fique mais solto e mais feliz. E ele é um cara que tem um talento raro. Ele é uma raridade. No futebol, não no futebol brasileiro, no futebol argentino e no futebol mundial. Um jogador que enxerga muito. Concordo. Raridade, mano. Camisa 10, raiz, pifador. Futebol mundial, não tem. Fácil o jogo, tem uma técnica muito refinada. E é um jogador também que tem um senso de coletividade alto. Um jogador que sabe jogar de maneira gregária. E se às vezes não jogava, não era muito por conta da personalidade dele. A personalidade dele é uma personalidade que gosta da coletividade. É uma questão de... Eu acho que nesse momento a gente está acendendo essa chama nele, cada vez mais, ele poder jogar perto dos jogadores, tanto no momento que a gente está com a bola e no momento que a gente estiver sem a bola. Para mim, um dos maiores méritos aí do Fernando Diniz nesse início de trabalho é justamente ter recuperado o Garro, mano. Porque o Garro bem, o Corinthians bem, velho. Não tem o que fazer. É o cara diferente, mano. É o cara diferente do nosso time. Diniz, aqui no fundo, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Eu queria te ouvir um pouco sobre o jogo, porque o Corinthians fez um primeiro tempo assim que poderia ter feito 2, 3, poderia ter feito até mais gols. Numa segunda etapa parece que o time não conseguiu ter a mesma intensidade, mas queria te ouvir sobre as escolhas que você teve antes do jogo, como que elas foram aplicadas durante a partida, o que você acha que poderia ter melhorado, enfim, te ouvir sobre a tua análise do jogo. Eu acho que o primeiro tempo foi muito bom, foi o melhor primeiro tempo desde que eu estou aqui.
em termos de intensidade, volume de ataque, de relação pós-perda, de marcação. Marcação, fizemos O melhor primeiro tempo do Corinthians no ano. O melhor jogo do Corinthians no ano, disparado. outros jogos também tão bons quanto. E pro segundo tempo, na realidade, é uma coisa. Existe uma acomodação que a gente sempre tem que lutar contra. Que a gente podia ter acelerado mais o jogo. Você fala assim, o que você teria reparo para fazer na partida? Teria. No segundo tempo, acho que a gente poderia ter acelerado mais e buscado mais o. Psicopata da bola, mano. Segundo tempo tinha que ter acelerado mais. É, o que ele falou na pausa lá da hidratação. Mano, vocês estão fazendo tudo diferente do que eu falei no vestiário. Com certeza ele falou no vestiário, mano, não deixa a peteca cair, mano. O gol do adversário, circular com mais velocidade a bola. Mas talvez os jogadores, de uma maneira meio inconsciente, a gente tem jogo daqui 2 dias de novo e depois de 2 dias tem viagem e jogo na altitude. Então talvez os jogadores, na inconsciência, acaba diminuindo um pouco o ritmo. O que controlar o jogo também era uma coisa que valia a pena no jogo. É, mano, jogo ganho, daqui 2 dias já tem o Mirassol de novo, né? Vai descansar, descansou hoje na sexta, descansou no sábado, domingo já é o jogo. Mas mesmo controlando, eu achei que a gente podia, em determinados momentos, acelerar para buscar o terceiro e o quarto gols. Diniz, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Queria te ouvir sobre uma parte posicional, né? Até vi você dando orientações muitas vezes para o Bidu sair da linha lateral e ir mais por dentro. E o Lingard ficava um pouco mais próximo da linha lateral, quase como um meia, pisando próximo do Yuri Alberto e até do Rodrigo Garro. Queria te ouvir sobre essa arma de empurrar os laterais um pouco para dentro, às vezes com o Ranieri numa linha de 3. Como é que você pensa em usar os laterais para além dessa profundidade de fundo, também por dentro? Eu acho que é uma arma que funcionou bastante hoje. Eu acho que os 2 laterais que a gente tem, o Corinthians é muito bem servido. Uma dupla de laterais que poucos times têm no futebol brasileiro. Concordo, mano, concordo. É difícil ter lateral, velho, bom hoje em dia. E o Mateuzinho muito regular e o Bidu, pra mim, joga muita bola, mano. Na minha opinião, também são 2 jogadores que poderiam pleitear a lista de seleção brasileira, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho. E é uma das alternativas, eles jogarem por dentro, porque eles têm condição técnica e disposição física para fazer. Então hoje no jogo, em alguns momentos pediu, eu acho que facilitou quando o Bidu entrou um pouco nas costas dos volantes para confundir um pouco a marcação. E a gente tem treinado isso aos poucos, a parte tática a gente vai incrementando e criando novas situações de ataque para a gente facilitar para os jogadores no meio do jogo. Eu acho que no jogo de hoje a gente conseguiu ter um repertório bem interessante, principalmente no primeiro tempo. Diniz, você não escondeu a sua alegria enorme quando foi apresentado aqui. E nos seus melhores sonhos, fala a verdade, você imaginava um início desse, né? Sem sofrer gols, alguém falou assim, olha, você não vai sofrer gols nos 7 primeiros jogos. Queria que você falasse dessa Olha o sorrisinho dele, olha o sorriso já aparecendo. lua de mel com a torcida. Você sonha que dure até quando? Hoje a gente ouviu olé, coisa que a gente não ouvia há muito tempo aqui. E como é que tá sendo essa sua lua de mel, assim, essa relação? Será que você foi feito pra Fiel? Fiel foi feita pra você, será? Eu acredito que sim. Eu acho que eu e a torcida... Mudou a expressão dele, filho. O Diniz é muito Corinthians, mano. Ele falou, né, na coletiva de apresentação que ele cresceu e viveu ali do Tatuapé, enfim. De uma certa maneira, daquilo que eu sou como ser humano, entrou como treinador, eu acho que tem uma identificação muito clara de ser vista. Muita gente falava pra mim que você tem a cara do Corinthians, o dia que acontecer vai ser legal. E de fato tá sendo... Não vou falar pra você que tá sendo surpreendente. Tá sendo maravilhoso, fantástico, tá sendo uma coisa inebriante. Pra mim, eu me sinto muito pleno aqui, muito feliz. Desde o dia que eu fui anunciado, parece que de fato a vida foi uma preparação constante. A gente sempre está se preparando sem saber, né? Porque o Corinthians é algo muito gigantesco. E para mim, eu sei da responsabilidade, eu sei do tamanho e eu me sinto muito feliz aqui. Muito feliz. Eu tenho uma alegria e uma espontaneidade muito grande. Eu acho que é uma coisa que você falou assim, é uma coisa que tem muito a ver, sabe? E eu acho também que eu peguei um grupo de jogadores que tem muito a ver com aquilo que eu penso. A diretoria da mesma forma. O Marcelo está aqui na minha frente, a gente já teve aí 5 anos meio se namorando uma hora para poder trabalhar junto, e a gente hoje está trabalhando junto, que é um grande prazer. É um trabalho de muitas mãos. Eu não tenho a mínima pretensão de fazer nada sozinho, não gosto de fazer as coisas sozinho. Eu gosto de ter muita ajuda, e do Corinthians é mais um lugar que eu tenho muita ajuda. Tem muita gente boa. O pessoal do departamento médico é ótimo, o pessoal da performance é ótimo. Eu trouxe bons auxiliares comigo, pessoas da minha extrema confiança, de muita competência. Então a gente está somando muitas forças. Existe uma comunidade dentro do Corinthians, principalmente dentro do CT ali, intramuros, que ele é muito competente. Existe uma facilidade de comunicação com o pessoal da cozinha, com os seguranças, uma coisa que tem muita cara do Corinthians. E nesse sentido, tem muito a minha cara também. Em todo lugar que eu trabalhei, se você perguntar, eu gosto que as pessoas participem, se sintam parte daquilo que está acontecendo, não interessa a função. Interessa a gente ser tratado como gente, a gente gostar de estar ali. E às vezes é um bom dia, uma boa tarde, um sorriso de uma cozinheira ou de uma pessoa que faz parte da limpeza, que faz muita diferença. E eu acho que os jogadores também gostam desse ambiente. Eu acho que essa soma de coisas, eu acho que faz o Corinthians ficar cada vez mais forte e se conectar cada vez mais com a torcida, que todo mundo sabe, é o grande patrimônio do Corinthians, é a sua torcida. Ele tá feliz, né, mano? Dá pra ver. Ele tá feliz, mano. Deixa eu cortar aqui a propaganda. Mano, é o seguinte, é claro, né? O início do Diniz é excelente, mano. São 7 jogos sem perder, sem levar gol,
5 vitórias e 2 empates. Vai acontecer ali na frente que, óbvio, vai tomar gol, vai perder alguns jogos, mas o início tá sensacional, mano. Tá sensacional. E dá pra ver, né, mano, que ele tá leve. Tá leve o Diniz, mano. Tá leve. Espero que, mano, dê frutos, mano. Espero que continue aí muito bem, velho. Vamos torcer. A Fernanda da Rádio Crack Neto. Você tem um retrospecto muito favorável na Libertadores e o Corinthians enfrentou dificuldades disputando a competição nos últimos anos. Eu queria saber de você, assim, além do aspecto tático, o que você acha que conseguiu contribuir para a equipe para esse início tão bom e tão tranquilo na Libertadores até então? Obrigada. Eu acho que a única coisa que eu acho que é tranquilo. Eu acho que é muito trabalho envolvido e muita dedicação. Os jogadores, eles estão se entregando e se Mano, não é fácil não, velho. É trabalho, filho. empenhando ao máximo. É um time que não tem, por exemplo, a gente vai jogar em Mirassol, a gente fez uma logística que podia dar algum ruído, e talvez em outros clubes desse ruído, mas a gente vai se apresentar. Hoje a gente vai chegar em casa os caras 2, 3 horas da manhã, mas a gente treina na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado a gente se apresenta, treina e vai para Mirassol, e depois eles vão voltar para casa só na quinta-feira. A gente vai voltar para Mirassol, vai voltar, e eu achei o melhor, junto com todo mundo, a gente dormir no CT. Em vez de ir para casa para depois voltar e treinar. E não teve nenhuma argumentação. Mas é isso mesmo que a gente tem que fazer. Tá fechado, mano. O grupo tá fechado, tá focado, velho. Você viu? Ele falou ali, ele propôs, né, pro grupo, vão jogar em Mirassol, vão ficar hospedados no CT e só vão voltar pra casa na quinta-feira, tá ligado? Depois do jogo do Santa Fé. Então eles vão pra Mirassol, vão pra Colômbia e os caras vão voltar pra casa só depois desse jogo. E não teve ruído, mano. Não teve ninguém falando, mano, pelo amor de Deus, o grupo tá fechado, velho. Bom demais. Isso que é o melhor para nós, é o melhor para o clube. Então é um tipo de compromisso que eles têm que tem feito com que as coisas tenham andado bem, não só na Libertadores, como no Campeonato Brasileiro também. Diniz aqui, boa noite. Gabriel Braga, da Central do Timão. Um ponto que eu queria tocar com você é sobre o Yuri Alberto. Foram 7 jogos do jogador no seu comando, apenas um gol marcado. Ele participou do lance do gol do Ringar hoje, mas são números abaixo dos últimos 7 jogos dele. Como que você faz para trabalhar o jogador nesse momento e se você acha que naturalmente os gols vão voltar a sair do camisa? Questionado sobre o Yuri Alberto. Aqui o Diniz vai se rasgar, mano. Vai se declarar pro Yuri Alberto. Se liga na resposta dele. Ainda bem que você fez essa pergunta, uma sorte de você fazer isso. O Yuri é um dos jogadores que eu tinha muita gana de trabalhar junto. Porque ele representa muita coisa que eu penso do futebol e da vida. E ele, sem conhecê-lo, eu já sabia o que eu ia encontrar quando um dia eu fosse trabalhar com ele. E é exatamente aquilo que eu imaginava. Esse é uma pessoa diferente. Ele é um cara que, ele não fez gols e a gente está ganhando jogos, que é o mais importante, mesmo ele sem fazer gol. E uma das coisas mais importantes é porque ele está no time. Porque ele é um Olha a diferença, mano, né? Teve técnico aí que chamou o cara de burro. Olha o que o Diniz fala, mano. A gente a gente tá ganhando, ele não tá fazendo gols, mas é porque ele tá no time, mano. Exemplo tudo aquilo que eu quero que os jogadores façam. Ele não desiste, ele trabalha, ele é solidário, ele tá todo até corajoso. São qualidades humanas que fazem dele, para mim, um jogador muito especial. E uma pessoa muito especial. É uma honra para mim trabalhar com o Yuri Alberto. É uma honra para mim trabalhar com o Yuri Alberto. Em momentos que ele teve aqui no Corinthians de questionamento, eu até mandei mensagem através do Marcelo Carpes, que é meu amigo, o treinador de goleiro. Você fala pra esse cara que eu tô com ele sempre, torcendo para que aconteçam as melhores coisas. Olha que da hora, mano. Na fase que o Yuri tava tropicando na bola lá, ele fala que mandou uma mensagem através do treinador de goleiro falar pro Yuri ficar bem, que tudo ia dar certo e tal. E ele nem imaginava que um dia treinaria o Corinthians, né? Ele falou que é um sonho ali trabalhar com o Yuri Alberto, então ele já meio que pensamento positivo, né, mano? Que um dia trabalharia com o Yuri, mas mano, ele nem era técnico do Yuri e se preocupou em mandar uma mensagem pro cara. Repito, o Diniz pensa muito no humano, né, mano? Ele pensa muito no humano, assim como ele falou do Rodrigo Garro, ele também se preocupando com como que o Yuri estava como pessoa antes, né? Ele estava se preocupando como que o Yuri estava como pessoa antes de se preocupar com o atleta Yuri Alberto. Pica, mano, pica demais. Esse é um jogador que merece muitas coisas. E aqui no Corinthians ele já ajudou a conquistar muitas coisas. Ele foi importante, porque ele merece, ele tem muito merecimento. Para mim é muito bom trabalhar com esse cara, muito mesmo. Diniz, aqui, sua direita. Acho que é um consenso geral que o Corinthians sofreu pouco na partida de hoje. Foi um jogo tranquilo em relação a outro jogo do Corinthians. Mas ainda assim, no segundo tempo, quando a gente olhava para o banco de reservas, você estava pilhaço. Você estava gritando, gesticulando, algo que não é uma novidade em relação a você e outros trabalhos. Mas queria que você explicasse, né, o porquê, mesmo com o jogo basicamente controlado, mesmo com o time cedendo poucas oportunidades e criando muito mais oportunidades, você ali estava daquela forma e o quanto isso contribui, não só para o jogo de hoje, mas contribui em relação ao seu trabalho, a construção do seu trabalho em relação ao Corinthians. Ele é pilhado, mano. Ele é pilhado. O time tá 2-0, ele tá pilhado na beira de campo. Eu sou um cara exigente mesmo. Eu não gosto de desperdiçar talento e tempo de vida. Eu acho que naquele momento do segundo tempo a gente podia ter acelerado um pouco mais o jogo, mas tá ok. Sabe? Mas é o meu jeito, assim. E os jogadores, eu consigo ajudar os jogadores dessa forma. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje no futebol, por essa inquietude, essa vontade de extrair o máximo dos jogadores.
esse caminho, a gente vai aprendendo, vai errando, acertando, mas é um desejo muito grande, de fato, de fazer o melhor o tempo todo. Assim como a torcida. Obrigado, Diniz. Boa noite. Vamos ver. A todos. Ah, não pareceu, mano. Ele esqueceu do Vai Corinthians. Teve um repórter que falou: Ei, Diniz, tá esquecendo de alguma coisa? Aí ele volta e fala: Vai Corinthians. Figura demais, mano. Esse foi o react da coletiva de Fernando Diniz. Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário aí e me fala de onde você é. Ô, Diego, eu sou de tal lugar, tô acompanhando aqui você, mano. Que vamos interagir, vou responder aí vocês, beleza? Se inscreva no canal e Vai Corinthians sempre. É nóis.